Olá pessoal, meu nome é Cláudio Saldanha e hoje a gente vai conversar sobre atestados médicos entregues pelos trabalhadores nas empresas. Então, as empresas, os empregadores são obrigados a aceitar todos os atestados médicos entregues pelos trabalhadores? Sim, são obrigados, independente do CID, independente de quem emitiu. Atestado médico é emitido sempre por uma autoridade de saúde. Uma autoridade de saúde que muitas vezes pode não ser um médico, pode ser um enfermeiro, que é o caso dos hospitais públicos e postos de saúde, que geralmente emitem os atestados, pode ser um psicólogo para algumas situações específicas, ou pode ser outro profissional de saúde que alguma legislação específica da área dele dá aquela autoridade para ele, ok? Então a empresa é obrigada a aceitar todo o atestado médico entregue pelo trabalhador, independente do CID. Atestado médico é que indica que o trabalhador precisa de um período de repouso para cuidar de uma enfermidade ou para fazer exames, dá no mesmo, ok? Mas indica que ele necessita de período de repouso, ok? Agora, começou o afastamento, começou os dias de repouso, o trabalhador tem um prazo limite para entregar o atestado na empresa, porque as pessoas geralmente falam que é 48 horas. Esse prazo realmente existe? Não, esse prazo não existe em lugar nenhum. Entenda que a partir do momento que o empregado começa esse repouso por motivo de doença, os primeiros 15 dias de atestado eles são considerados interrupção de contrato, porque é o período que o empregador paga da parte do auxílio doença. Então ele paga os primeiros 15 dias, então é considerado interrupção de contrato, porque por mais que ele não esteja trabalhando, ele vai receber salário e vai contar para tempo de serviço. Então são os primeiros 15 dias do teoricamente auxílio doença, ok? Porque o auxílio doença na prática mesmo começa quando ele recebe o benefício, aí já são os dias seguintes após o 15º. A partir do 16º já se torna uma suspensão de contrato, onde o trabalhador vai receber benefício para a Previdência e não vai receber mais salário, ok? Mas seja interrupção ou seja suspensão, nenhuma das duas situações o trabalhador está obrigado a ir na empresa para nada. Então, esse prazo de 48 horas para entregar atestado não existe e ele não é razoável e não é coerente. Por quê? Se o médico deu ao empregado dias de repouso, qual é a coerência, qual é a razoabilidade de você exigir que a pessoa saia da casa dela, muitas vezes de ônibus, no sol quente, para vir entregar o atestado? Não tem sentido e nem há previsão legal. Se existir algum prazo previsto em acordo com a convenção coletiva ou em algum documento interno da empresa, esse prazo só pode começar a contar depois do período de repouso do trabalhador, ok? Antes disso, nunca. Se o contrato está interrompido ou está suspenso, ele não precisa ir na empresa ou em qualquer lugar indicado pela empresa para nada. Ok? Isso é um direito dele. Isso está previsto na Lei 605 de 49, artigo 6º, a linha F, ok? E os atestados serão emitidos por profissionais de saúde, ok? Lá nesse artigo 6º da 605 de 49, no seu parágrafo 2º, tem lá dizendo os médicos, aí vai dizendo primeiro o médico de um certo tipo de empresa, depois o médico público e por final o médico à escolha do trabalhador. Ou seja, qualquer profissional de saúde tem autoridade para emitir o seu atestado médico, o atestado médico do trabalhador, ok? Então, a empresa tem que aceitar todo o atestado entregue pelo trabalhador e o trabalhador não tem prazo para ir levar na empresa. Pronto, resolvido esse problema de entendimento. Tem que aceitar todos os atestados e não há prazo para entregar. Se o trabalhador terminar o período de repouso, voltar ao trabalho e não apresentar um atestado, a empresa simplesmente vai lá e desconta como falta. Se for conveniente para a empresa, e se ela quiser, ela pode emitir
suspensão, advertência, isso o trabalhador já tem um histórico de ocorrências, já pode dar uma justa causa dele, aplicar as sanções disciplinares previstas na legislação, ok? Sem problema nenhum. Então, tem que esperar acabar o repouso para que o trabalhador apresente o atestado. Claro que nesse período agora, nesses tempos de tecnologia, né, mais avançada, ou a pessoa pode mandar foto do atestado pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail e assim por diante. Mas vão ter situações que ele não pode mandar. Sofreu um acidente, está internado no hospital. Como é que ele vai ter acesso a celular? Ok, está na UTI, né? Então, pessoal, entendo que ele não tem essa obrigação. Você recebeu a informação que ele está de atestado, você já faz uma suspensão lá no seu sistema para você não pagar VT e VR até ele voltar. Vale transporte, vale alimentação até ele voltar. Se você receber cópia do atestado, já lança no seu sistema e já faz os procedimentos. Mas ele não tem essa obrigação de mandar, ok? Então fiquem atentos com isso. Atestado médico, como eu falei, é aquele que indica período de repouso para o trabalhador. Pronto. Aí existem outros atestados que são chamados atestados de acompanhamento ou comparecimento, ok? Atestado de acompanhamento e de comparecimento, eles justificam uma ausência do trabalhador, mas se não tiver previsão legal, ok? Se não tiver previsto na legislação aquele atestado de acompanhamento, por exemplo, que tem lá no artigo 473 da CLT, que em alguns casos o trabalhador tem direito a acompanhar a esposa e companheira que esteja no período de gravidez, ou os filhos até 6 anos, algumas vezes por ano em consultas de saúde, ou para fazer exames preventivos. Se não tiver previsto na legislação aqueles atestados de acompanhamento ou de comparecimento, o trabalhador justificou a ausência dele, ou seja, ele mostrou que aquela ausência não foi um ato de indisciplina, ok? Ele comprovou aonde ele estava, porém você não é obrigado a pagar pelas horas ou aqueles dias, ok? Então você pode descontar dele como falta, inclusive não pagar o DSR e descontar o vale transporte e o vale alimentação, o VT e o VR, ok? Mas você não pode aplicar uma penalidade dele por ato de indisciplina, porque ele te mostrou que ele não faltou por indisciplina, faltou por uma questão de saúde de terceiros ou o que quer que seja, ele comprovou onde ele estava, tá ok? Então, esses atestados de acompanhamento ou comparecimento, eles devem ser recebidos e analisados, ok? Se não tiver previsão legal, você pode descontar os dias e horas sem problema nenhum e até o DSR e os benefícios. Agora vamos para outra questão. Falei para vocês que o trabalhador não é obrigado a ir na empresa entregar atestado. Tem um outro procedimento que se chama homologação, que é um procedimento que não tem previsão legal nenhuma, ok? Quando um médico, um enfermeiro ou outro profissional de saúde autorizado a emitir atestado, emite um atestado, aquele documento não precisa de validação de ninguém, ok? Esse procedimento de homologação foi criado pelas empresas de PCMSO, as empresas que vão fazer o PCMSO da sua empresa, simplesmente para que elas recebam atestados que vieram de fora e incluam no PCMSO da empresa, no histórico de atestados da empresa daquele ano, para que eles possam emitir o PCMSO. Então, esse procedimento de homologação, ele não existe legalmente. Se for uma exigência, é da empresa, do empregador, certo? Entenda que essa empresa de saúde é uma prestadora de serviço do empregador, ok? Então, ela fala pelo empregador. Então, se existe essa obrigatoriedade de homologar atestado, é a mesma coisa na entrega do atestado. Só pode começar a contar o prazo após o término do período do atestado, do período de repouso indicado pelo médico. Não pode a pessoa sair de casa no dia que deveria estar de repouso para ir homologar um atestado. E outra coisa, essa homologação, pessoal, não é uma consulta da mesma forma que aconteceu no momento que o empregado estava doente, ok?
O médico malmente mede a pressão, faz 3 ou 4 perguntas, simplesmente ele quer saber informações da situação para incluir no relatório dele. Então, jamais isso poderia ser usado para querer validar o atestado do outro. Para validar o atestado do outro, ele teria que ver as circunstâncias, os exames que foram feitos, participar da situação para questionar o outro. E mesmo assim não tem autonomia para isso. Um médico não tem autoridade para questionar o atestado do outro. Então, isso também é importante que fique claro. Se eu apresentei um atestado de 10 dias na empresa, não pode o médico, na hora da homologação, que a empresa exigiu já de forma errada que eu fosse lá antes de terminar o atestado, não pode o médico na homologação diminuir esse período de atestado. Essa diminuição que eu já vi acontecer, inclusive já questionei, já tive problemas com empresas de saúde por causa disso, ok? De não concordar com essa situação, com esse procedimento de alguns médicos. Isso traz risco para o empregador, pessoal, ok? Por quê? Porque o trabalhador vai voltar ao trabalho num período que deveria estar de repouso. Imagina que ele volta 5 dias antes, e aí o problema de saúde volta. E ele sofre um acidente dentro da empresa, ou acontece o pior. Quem vai ser responsabilizado? O empregador. Então tomem cuidado com isso. Então, procedimento de homologação não existe. Se for um procedimento administrativo da sua empresa de saúde com o empregador, ele deve ser feito após o término do período de repouso do trabalhador indicado no atestado. Essa homologação não existe. O que eu quero dizer, não tem previsão legal, não existe legislação que previa essa homologação, tá? Que esteja previsto essa obrigação de homologação. Então, se a empresa faz esse procedimento e precisa, tá? Então, ele tem que ser realizado após o término do período de repouso do trabalhador, tá certo? Outra questão muito importante, pessoal. Se a empresa desconfia que o atestado do empregado é falso, ok? Ela deve pegar o atestado que ela julga, que ela acha que é falso, ir lá no local onde foi emitido e confirmar a informação. Se ela constatar que é falso, ela pode pegar o documento e aplicar a justa causa no trabalhador. Claro que ela tem que ter um retorno do local por escrito. Isso, geralmente, você manda um ofício para aquele local, ele te responde por escrito que aquele atendimento não existiu, que aquele médico não existe, ou que o médico existe, mas aquela assinatura não é dele, que não há registro daquele atendimento. Todo local médico tem registro de atendimento, seja um posto de saúde, seja um hospital público, um hospital privado, todos têm registro de quem foi atendido. Então, se você tem dúvidas quanto a veracidade das informações contidas no atestado, você deve ir verificar a informação, tá? E não usar um procedimento que não existe, que vai trazer transtornos e problemas ao trabalhador de sair de casa no dia de repouso para tentar fiscalizar, ok? Se o trabalhador apresenta atestados constantemente e você tem dúvidas, tem que ir ao local e verificar. Você pode usar a própria empresa de saúde para fazer isso. Eles já têm esses procedimentos, eles mandam o ofício para o local e o local responde eles por escrito. Constatou? Pega o documento e aplica a justa causa no trabalhador por fraude documental, apresentação de documento fraudado, ok? Mas não pode obrigar o empregado a ir em período de repouso, nem entregar atestado na empresa e nem homologar atestado. Se você precisa da homologação, que seja feita depois do retorno do empregado ao trabalho, do fim do período do atestado médico, ok? É muito importante você entender que você, na gestão de pessoas, principalmente, vai ter esse trabalho de separar os bons empregados dos maus empregados. Isso faz parte do nosso trabalho, tá? Verificou que o empregado está agindo de má fé, constata, documenta e aplica penalidade. Mas o que a gente não pode é criar regras que vão prejudicar todos. Imagina quanta incoerência a pessoa doente tem que sair de casa para ir homologar um atestado, tem que entregar um atestado na empresa, porque algumas pessoas às vezes agem de má fé. Não tem sentido, ok?
Então, pessoal, cuidado aí com esses procedimentos e qualquer coisa, estamos aqui na Staff Cursos para ajudá-los, ok? Um abraço a todos.